carece um tanto, e aí é muito importante o vídeo do Jones nesse sentido, mas carece um tanto do estudo estético quando a gente vai falar de marxismo e tudo mais, tá, gente? Até pelos vícios interpretativos do marxismo, que é importante no âmbito social, acabam carregando um certo problema estético quando a gente vai analisar isso na percepção da arte em si. Enfim, aqui no vídeo do Jones, a intenção dele não é explicitamente essa. Então, assim, não é exatamente um problema do vídeo do Jones, mas eu acho que poderia dar um pouquinho mais de atenção no que é estética, de fato, para tentar construir o que é uma estética comunista brasileira, do que precisamos para construir essa estética comunista brasileira. Então, apesar do vídeo do Jones não é sobre o que é estética, e por isso não é um problema no vídeo dele, eu acho que poderia aprofundar um pouquinho mais aqui sobre o que é estética, para aí sim a gente poder entrar no que é uma estética comunista brasileira. Bom, o que é estética, então? A estética, ela nada mais é do que a ciência da percepção. Tá, gente? É a ciência da percepção. Ou seja, é a ciência que irá estudar a maneira como percebemos as coisas no mundo. E é claro que as coisas percebidas no mundo, como o Jones bem indicou aqui, de outra forma, elas são carregadas de historicidade, são carregadas de contradições, são carregadas de política, né? Então, essas percepções, elas são moldadas por nossos encontros com o mundo. E o mundo pelo qual estamos inseridos, portanto, carrega consigo um sistema produtivo e social pelo qual estamos inseridos, certo? O que, por consequência, irá modificar, alterar a nossa percepção sobre as coisas. E, consequentemente, sobre a arte. Então, a estética, ela é a ciência da percepção. Só que existem vários ramos da estética, e um desses ramos da estética é o contextualista. Nós temos os contextualistas, nós temos os essencialistas. Os essencialistas vão buscar justamente uma certa essência do que é a arte, né? O contextualista, por outro lado, ele vai buscar o contexto da arte naquele tempo, naquele momento específico. Então, o que é arte? Responder uma pergunta sobre o que é arte, o que é gosto, o que é belo, não dá para ser feito, pelo menos ao meu ver, como um contextualista nesse sentido, de maneira essencial ou natural. Ou seja, são percepções ou termos que são perenes na história, saca? E, portanto, o belo lá de Aristóteles é completamente distinto do belo do capitalismo industrial, da concepção de belo no capitalismo industrial, saca? Do mesmo modo, a estética, o que a gente estuda na estética sobre essa concepção do que é a estética, como uma ciência da percepção? Ora, muito se falou, e aí muito disso vem da contextualização do que é a estética grega, que a estética é o estudo do belo. Mas não. A estética não é o estudo do belo. Aliás, Aristóteles, Platão, os gregos, eles nunca usaram a palavra estética. A gente transforma boa parte desses pensadores em pensamentos estéticos já na modernidade, já no século XVIII. Saca? Que é quando vai surgir pela primeira vez a palavra estética. Então, o uso da palavra estética para estritamente falar sobre o belo não é algo contextualizado no século XX, século XXI. Saca? O que a gente estuda também na estética? A gente estuda a teoria do belo, de fato, e aí a teoria do belo a gente pode citar Kant nesse sentido, que é ele dizendo que o belo ele se explicita como algo que nos faz sentir bem, ou seja, quando nós somos postos frente ao belo, aquilo, mesmo que nós não tenhamos a consciência dos motivos e das causas, nos sentimos bem com aquilo, nos faz sentir bem,
Se a gente fosse citar um outro autor conservador, meio problemático nesse sentido, o Scruton, ele vai nos fazer uma diferença meio preconceituosa até, de certa forma, entre o belo para um conservador e na arte clássica e na arte moderna, quando ele vai falar justamente, quando a gente entra em contato com o belo, a gente tem essa sensação de beleza, essa sensação de sentir-se bem, enquanto na arte moderna, em razão da sua funcionalidade, e portanto um certo grau de design aí, né, que a gente falou agora há pouco, a gente passa por ela e nem sente muito sobre aquilo que a gente está passando, e portanto a gente não tem um contato explícito com o belo. Entretanto, mais uma vez, a estética não é o estudo só do belo, apesar de muitos conservadores irem para esse lado. A estética é também o estudo da teoria da arte. A estética é também o estudo da teoria do gosto, por exemplo. E aí vem muito do que a gente vem estudando bastante e que eu venho comunicando com vocês muito tempo já, há muito tempo lá no Instagram e tudo mais, no TikTok também, em todas as redes que eu tô comunicando com vocês, no Twitter, enfim. Quando a gente vê e percebe, portanto, que dentro da estética há um campo onde a gente estuda teoria do gosto, é porque aí tem coisa. Aí tem coisa. E aí, cai por terra toda aquela ideia de que e a gente não pode cair nesse lugar, principalmente pra você, galera do TikTok, por favor. A gente não pode cair nesse lugar de gosto é que nem bunda, sabe? Cada um tem o seu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Há um campo dentro dos estudos estéticos que trata da teoria do gosto. Portanto, dentro da concepção da teoria do gosto, há muito pensamento. Não adianta chegar assim de cada um tem o seu e relativizar a teoria do gosto como nada, sabe? E por que eu digo isso? Por muito tempo nós estamos conversando em todas as redes em que vocês me acompanham que, por exemplo, na concepção da teoria do gosto contemporânea, no capitalismo industrial e no capitalismo financeiro, estamos inseridos sob uma égide onde a indústria da cultura funciona sob um projeto de padronização do gosto. Percebe? Como isso está intrínseco à ideia da teoria do gosto, de um estudo estético. Então, quando o Adorno e Horkheimer, que vão ser os principais teóricos sobre essa perspectiva da padronização do gosto, estão falando sobre isso, eles estão falando sobre estética. Eles estão falando sobre estética. Saca qual é a questão aqui? Saca qual é a questão? Então, quando o Adorno e o Horkheimer estão lá falando sobre o projeto da indústria da cultura de padronizar o gosto e, portanto, de criar demandas e vender para o público como autêntico, e o público sente que o seu gosto é autêntico, nós estamos falando de estética. Nós estamos falando de estética. Portanto, estética imbuída de contexto histórico, porque aquilo faz parte de um momento histórico específico que nos faz pensar a teoria do gosto dessa forma. Nos faz pensar a teoria do gosto dessa forma, imbuída de história. Imbuída de história. De contexto histórico, de processo histórico. Saca? E aí, enfim, quando a gente tem essa percepção, portanto, e a gente começa a estudar essas questões da teoria do gosto, por exemplo, a gente vai entendendo como funciona o projeto de formação do gosto dentro de um sistema capitalista, porque, ora, o capitalismo ele funciona sobre um projeto de acumulação infinita, de quebra de barreiras de acumulação. E, portanto, acumular, para facilitar o acúmulo, eu crio um gosto. E vendo ele como autêntico. Estudar a teoria do gosto no contexto do capitalismo demanda dessa historicidade. Saca?
E aí, então, como criar uma estética comunista brasileira sem que pensemos o contexto capitalista onde estamos inseridos? E é aqui que está a grande questão. Aqui que está a grande questão. Porque assim como o Jones citou aqui pra gente, nós ainda não concluímos a nossa revolução. Ou, ao menos, não a iniciamos, no sentido de já estarmos, pelo menos, numa experiência socialista. Se não estamos nela, a nossa percepção estética, no hoje, inseridos que estamos ainda num contexto capitalista, a nossa percepção estética de uma estética comunista brasileira deve ser contextualizada por nossas percepções dentro de um sistema capitalista. Percepções. Afinal, estética é o estudo das percepções. No caso, o estudo das percepções contextualizadas no capitalismo. Beleza?